Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Ramani Augusto, Baralhos e Previsões. Eu sempre falo as 3 saudações, porque eu não sei em que momento você vai estar vendo aqui o vídeo. Então hoje eu trago aqui uma previsão para os próximos 3 meses, uma previsão geral, o que sair eu vou falar, Vamos ver aí o que vem para você nos próximos 3 meses a contar da data que você está assistindo esse vídeo e não do dia que ele foi postado no YouTube, tá bom? Então vamos lá. Preciso fazer algumas considerações a respeito do dia da gravação desse vídeo. Esse vídeo está sendo gravado no dia 24 de junho, 24/6 de 2025. Nesse dia exatamente é comemorado o dia de São João Batista na Igreja Católica. Já na Umbanda e Candomblé é o dia de Xangô, Orixá Xangô, Então minhas saudações aí a São João Batista, a Xangô, toda a minha reverência para esse grande orixá da justiça, E também, uma outra coisa que eu até fiz umas anotações aqui para eu não esquecer, é que no dia 21 de junho, há 3 dias atrás, tivemos o início do solstício de inverno desse ano, Que foi bem na madrugada de 20 para 21 de junho. O solstício e o equinócio, E que para pessoas ligadas à espiritualidade, ao mundo místico, é um momento muito significativo e poderoso, que significa aí o renascimento e renovação. O solstício de inverno, ele é visto como um portal cósmico, na visão espiritualista, de quem lida com a parte mística, com a parte espiritual. É um momento de transição, onde a escuridão cede lugar à luz, Simboliza aí o renascimento do sol. Nesse dia também que começa o solstício de inverno, que é o início da estação do inverno, e também no dia 21, o sol entrou no signo de Câncer, E aí traz essas energias poderosas, trazem para todos nós que vivemos aqui nesse planeta Terra a introspecção, a reflexão do que vivemos até aqui, de quem somos, do nosso eu interior, o equilíbrio, pede para nós, para equilibrarmos o nosso lado luz, que é a nossa parte positiva como ser humano, e o nosso lado sombra, que é o nosso lado negativo, e olhar muito para dentro, para o amadurecimento. Então essas forças cósmicas, eles vêm pedindo isso, o amadurecimento da pessoa, e eu não estou falando da questão de idade, e sim do amadurecimento de sentimentos, pensamentos, atitudes, apegos, obsessões, deixar o passado para trás, resolver as feridas do passado, mágoas, situações e pessoas, para renascer para um próximo capítulo da nossa vida. Bom, se eu for ficar falando aqui, o vídeo vai ficar enorme, Mas tem toda essa parte mística, desse dia 21 de junho, e o Sol, com o solstício de inverno, o Sol entrando no signo de Câncer, e hoje especificamente sendo o dia de São João Batista e o dia de Xangô, que é mais um dia poderoso, Opa! Então vamos lá. Então vamos ver aí o que vem de informações que a cigana do Oriente vai trazer para vocês para os próximos 3 meses, a partir do momento que você chegar nesse vídeo, tá? Então a primeira opção, deixa eu mostrar aqui as cartas, colocar aqui a caixinha, que tem gente que gosta de ver a caixinha das cartas.
Essa aqui é a caixinha da opção de número 1, tá? E essa aqui é a caixa da opção de número 2. Então, vocês vão escolher entre a opção de número 1 e a opção de número 2, ok? No final de cada leitura, eu vou tirar uma carta ou duas, né? Pode ser duas. A Cigana me pediu para tirar 2 cartinhas para cada montinho do oráculo dos arcanjos, que é um oráculo que eu gosto muito, tá bom? Então vamos lá, gente. Vou afastar aqui o montinho de número 2, o baralho número 2, e vamos então para a leitura para você que se conectou com a opção de número 1, né? Vamos ver aí o que nós temos para você para os próximos 3 meses. Eu vou falar aqui o que sair, não vou focar numa área apenas, né? Claro que eu vou dar exemplos aí, porque para cada um vai ser de um jeito, né? E lembrando sempre que é uma leitura coletiva, não é particular. Para quem desejar fazer uma leitura particular, e no caso, se você escolher que seja comigo, aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tem os meus contatos do WhatsApp, minhas redes sociais. Olha, saiu a carta do caixão, olha só. Falando aqui justamente do que eu iniciei falando no vídeo, né? Finalizar o ciclo da vida e da morte. Não da morte realmente da pessoa morrer, e sim do que já não serve mais para a nossa vida, né? Como se fosse fechar a tampa do caixão em várias situações que já não servem mais e que nos prende a um passado doloroso. Então vamos lá, Cigana. Aqui existem finalizações de ciclo, você precisando encerrar situações na tua vida, pensamentos, atitudes, comportamentos seus, situações com pessoas que já não servem mais para a sua nova etapa de vida, que é um novo ciclo, né? Olha só, a carta dos lírios. Vamos ver. Aqui existe justamente uma renovação de ciclo, sim, tá? Alguns de vocês aí saindo, não é para todo mundo, obviamente, né? Mas algumas pessoas aí saindo de um momento muito introspectivo, de um momento de isolamento, né? Para ter mais contato com pessoas mas coisas que te alegrem, né? Porque provavelmente vai ter gente que vai falar assim: Ramani, mas eu trabalho com tanta gente, eu falo todo dia com tanta gente, com cliente, com fornecedor, com as pessoas, com a minha equipe de trabalho, mesmo eu estando em casa, só que eu não tô vendo isso, eu tô vendo aqui um fim. Aqui aí saiu a cruz, um fim de um sofrimento, de um período, né, longo aí na vida de alguns de vocês, porque a carta da cruz, gente, para mim ela fala de sofrimento, e é por um longo período na vida da pessoa que se passa aí sofrendo, remoendo coisas, até com atitudes que também, pensamentos, comportamentos, crenças que não são legais, é um misto de coisas que traz esse sofrimento, situações com pessoas em várias áreas da tua vida que te trouxeram aí sofrimento, mas também aprendizado. Mas junto com o caixão, pode falar de uma finalização desse sofrimento para um momento, né, de mais paz e tranquilidade, porque alguns de vocês aí, ó, trazendo mudanças positivas, com a ajuda até da espiritualidade, tá? Você aí podendo se permitir interagir mais com pessoas, conhecer pessoas novas, ter momento mais para você, que alguns de vocês aqui poderia estar muito focado em trabalho, em ajudar pessoas, em resolver situações difíceis, e eu vejo, né, aqui uma situação de você
podendo ter um novo início, se assim você quiser e tiver maturidade e soltar o passado, né? Porque aqui, ó, eu tô vendo você dando as costas pela posição que tá saindo a carta da cigana, que representa você que está assistindo o vídeo, fala você dando as costas para um sofrimento que trouxe tanto desgaste. Pode ser em várias situações da sua vida que vieram se repetindo, entra ano, sai ano e aquilo se repetindo. E eu vejo você olhando para um futuro, né? Aqui também tem uma situação, o seguinte, tá? Alguns de vocês... Opa, caiu uma carta aqui no meu colo. Alguns de vocês podem perceber, tá, o seguinte, que vão existir aí, que talvez vocês já devam ter se afastado, carta do coração, vocês já devam ter se afastado de pessoas as quais você ou está se afastando ou já se afastou e ainda vai se afastar mais um pouco aí. Eu tô vendo pessoas assim, muito como se muitos de vocês que estão vendo esse vídeo tivessem muito de vocês refletindo, se comunicando só com pessoas que realmente vocês precisam se comunicar, mas vocês muito fechados na de vocês, né? Não querendo compartilhar muito da vida íntima de vocês com pessoas, principalmente do passado de vocês, aos quais foram pessoas e são pessoas que talvez queiram voltar para a vida de vocês, mas que vocês sabem que não vale a pena dar uma segunda chance. Por quê? Isso eu não estou falando somente de relacionamento amoroso, eu estou falando num todo. Pessoas da família, pessoas de amizade, pessoas de ex-relacionamentos amorosos, né? Ou pessoas até que você está se relacionando, mas que você quer dar um basta, justamente porque já não aguenta mais certas situações, certo sofrimento, certas dedicações e a pessoa não retribui da mesma forma. Para outros pode ser relacionamento bem conturbado, que só traz problemas, só traz dor de cabeça, só traz perturbação. E eu tô vendo você querendo deixar tudo isso para trás, né? Inclusive, alguns de vocês também deixando para trás uma procrastinação para ter novos conhecimentos. Aqui existe também pessoas que podem ter parado de estudar, parado de fazer algum curso ou não ter dado seguimento, né, a algum conhecimento, pode ter começado e ter parado por diversos motivos, né? Para uns pode ser questão de saúde, para outros pode ser que a cabeça estava a 1000 por hora com muita coisa para resolver e você foi deixando aqueles conhecimentos de lado, aquele estudo de lado, aquele curso de lado. E aqui eu vejo você retomando com força total, nesses próximos 3 meses, algum conhecimento que pode, inclusive, trazer uma melhoria financeira para a tua vida, tá? Para outras pessoas, como tem a carta do livro, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Como eu falei, alguns que podem retomar um curso, um aprendizado, um conhecimento que parou e pode retomar, e isso trazendo para você, né, momentos criativos, trazendo um conhecimento que pode te abrir portas para ganhar dinheiro, tá? E te trazendo até parcerias positivas. Para outros, pode ser o seguinte: se você trabalha escrevendo para internet, sites, redes sociais, se você trabalha escrevendo ou falando, né, para conteúdos de redes sociais, para outros pode ser livros, né? Se você estava passando por uma situação de escrita, seja para internet, para redes sociais, ou para livro físico, e-book ou livro digital, não importa. Aqui tem questões com leituras e escritas, de qualquer que seja a forma.
e você estava desgastado, estressado, cansado, tendo que lidar com pessoas difíceis, com situações confusas que traziam estresse, problema, também isso, inclusive, essa situação poderia estar tirando a sua criatividade, a sua clareza para poder elaborar novos textos, para estudar também, né? Para escrever conteúdos. Eu vejo isso tudo mudando para os próximos 3 meses, tá? Aqui tem um potencial de criatividade muito grande. Então, para quem vinha enfrentando há muito tempo situações muito complicadas no que se refere a estudo, a novos conhecimentos, seja em que área for, a questão de leitura e escrita de livros, seja em que formato for, também está falando, né, a questão de concurso público, quem vem aí estudando para prova, ou fez algum teste para alguma questão profissional e nada, ficou parado, nenhuma resposta. Aqui tem várias possibilidades. Eu vejo que o negócio todo muda, trazendo uma resposta muito favorável. Pode ser que alguns de vocês, inclusive, pode ter dado como perdido, como sem solução, como desistiu, tipo, eu desisti de tal situação porque já passou sei lá quanto tempo, não tive uma resposta, não consegui levar adiante tal situação, tá tendo só problema, desgaste, eu só tô me desgastando, me estressando, nem dormindo direito por causa de um documento, ou por causa de um concurso, ou por causa de um resultado de uma prova, ou de um teste de trabalho, né, de uma dinâmica de trabalho, de uma entrevista, ou não estou tendo nem criatividade para escrever livros, conteúdos, de tanta perturbação envolvendo isso e outras situações na minha vida. Aqui também fala de contratos, né, que podem ter tido muito desgaste na tua vida aí no passado, contratos, papéis, e que te trouxe muita dor de cabeça, tá? Muita noite sem dormir, muito estresse, muita ansiedade, e eu vejo tudo isso mudando. E eu vejo também vocês se afastando. Para alguns de vocês já começaram essa atitude de se afastar de pessoas, mas vão continuar se afastando de pessoas que você já percebeu, que a tua intuição já gritou no teu ouvido, que não é mais para continuar com aquela amizade ou com aquele relacionamento, ou até mesmo com aquele trabalho. Para quem está trabalhando, seja por contrato, seja numa empresa com carteira assinada, tá? Você pode ter vivido ou está vivendo, quando você está vendo essa leitura, né, no momento, você está vivendo uma situação tão estressante, tão desgastante, conflituosa com equipe, com pessoas ou com clientes, né? Disputa, fofoca, mentira. Eu vejo tudo isso mudando, ou porque vai haver a finalização do seu contrato de trabalho para você poder ir para uma nova situação na tua vida. Tem gente que pode ficar meio desesperado com o que eu tô falando aqui, né? Porque demissão realmente a gente não consegue lidar direito quando a gente é demitido de um lugar, ainda mais quando se trabalha muito tempo, até para quem entrou há pouco tempo. Então, é para todo mundo isso? Não, né, gente? É uma leitura coletiva. Mas aqui algumas pessoas podem começar a observar que em algum ambiente profissional aí, você se entregou demais, você trabalhou por 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo, não foi reconhecido o seu trabalho, ainda teve que passar aqui por algumas situações de difamação, intriga, puxada de tapete, desvalorização do seu trabalho, trabalhando mais e ganhando a mesma coisa. E eu tô vendo que isso vai terminar. E aí você pode ficar assim, meu Deus, Ramani, eu não posso perder meu trabalho, pelo amor de Deus, eu não posso perder esse contrato. Mas é uma situação que já não dá mais para continuar na tua vida, que deve ter mexido muito com a tua saúde mental, emocional e física.
Algumas pessoas podem ter ficado doentes repetidas vezes devido a tanto estresse e desgaste no ambiente profissional, gente. Mesmo você que trabalha por conta própria. Mas se você lida com o público, né? Então aqui eu vejo que vai finalizar, você querendo ou não, uma situação profissional que só te trouxe problema, só te trouxe falta de reconhecimento, só trouxe problema na tua questão de saúde, né? Só trouxe desequilíbrio emocional e mental. E eu vejo uma mudança total aqui, tá? Se você é dono do seu próprio negócio, pode ser você finalizando algo com esse seu negócio ou finalizando alguma parceria com alguém ou com algum colaborador, com algum parceiro, para começar algo totalmente novo. Mas isso vai depender do baralho? Não. Vai depender do quanto você está disposto ou disposta a deixar um passado negativo para trás, a se desapegar daquilo que só te trazia apurrinhação. Mas tudo que traz apurrinhação, desgaste, estresse na vida da gente também traz aprendizado, tá? Bom, eu vejo gente aqui muito desmotivada para trabalhar com alguma situação ou numa empresa ou com um contrato, tá? A cigana está falando que vem abertura de caminhos para novos contratos, novas pessoas na tua vida que vão ser boas parceiras comerciais, pode ser novos clientes, tá? Aqui também tem recebimento de dinheiro, para quem está esperando aí um recebimento de dinheiro que vem do governo, que vem da renovação de um contrato ou de um contrato novo, seja de trabalho ou de aposentadoria ou de INSS ou de questões de venda de imóvel ou sala comercial, eu tô vendo que vem esse dinheiro, tá? Eu também vejo algumas pessoas sendo reconhecidas no ambiente profissional. Aqui tanto tem a finalização de um trabalho exaustivo e desgastante para algumas pessoas, como também tem o reconhecimento do seu trabalho, do seu empenho em algumas questões profissionais, tá? Você pode estar sendo reconhecido, estar sendo observado e nem tá prestando atenção nisso, né? Uma outra coisa também, para quem trabalha em empresa grande, que às vezes tem troca de unidade, troca de setor, de repente você está trabalhando um tempo num setor ou numa unidade, aí de repente troca aquela situação toda, tá falando para você ficar aberto a isso. Porque essa mudança que talvez inicialmente você possa ver como ruim, ela pode ser muito positiva, te trazendo aqui, ó, um reconhecimento, né? Algumas pessoas podem até trocar de unidade de outro país. Por exemplo, se alguns de vocês trabalham numa multinacional, vou dar um exemplo, não quer dizer que é para todo mundo, né? E aí você estava querendo até ser transferido para uma empresa que fica em outro país. Aqui tem essa situação e você conseguindo isso, mas conseguindo essa transferência para ganhar um bom dinheiro. Não é uma transferência de lugar para você ficar na escassez, não, porque eu tô vendo aqui uma coisa muito positiva. Alguns fazendo essa transferência para assumir uma liderança, tá? Para quem trabalha por conta própria, com contratos ou clientes, aqui tem novos clientes chegando, tá? Também eu não posso deixar de falar, né, que como você vai estar sendo muito visto ou vista, sendo reconhecido, reconhecida de uma forma muito positiva, vão ter pessoas aqui com uma certa inveja. Carta da raposa com urso, né? Pessoas até do seu passado que você já sabe que não vale a pena dar oportunidade dessas pessoas voltarem para a tua vida. Elas vão estar te observando de longe e querendo retornar para a sua vida por saber que você, ou por achar, de repente a pessoa nem sabe, mas acha que você está vivendo uma condição de vida muito melhor do que a dela e pode querer se reaproximar
de uma forma meio que sorrateira, usando uma máscara, né, para tirar algum proveito que essa pessoa já teve com você no passado. Só que a cigana está falando o seguinte: presta atenção, porque aqui não está favorável para você dar oportunidade para o passado, ainda mais se esse passado, e eu não estou falando só de relacionamento amoroso, pode ser relacionamento amoroso sim, mas tem aqui questões com família, com amizade, com um trabalho do passado que só te trouxeram problemas, pessoas que só te apunhalaram pelas costas em outros momentos, pessoas às quais você cuidou, se doou, né? E não foi valorizado, ainda saíram falando mal, criticando, e aí ou seja, aqui é um passado difícil, com pessoas assim nada legais. E aí você se afastou dessas pessoas, seguiu o teu rumo. E aí agora essas pessoas estão querendo voltar para poder tirar algum proveito porque acham que você tá rico ou rica, ou porque vão saber que você vai ter uma melhora na tua vida de alguma forma. Aí se você der atenção para que essas pessoas voltem para a tua vida, aí realmente vai ser complicado, porque são pessoas que elas podem voltar, se você permitir que elas voltem para a vida de vocês, são pessoas que vão ficar secando a tua vida em todas as áreas, entendeu? Isso aqui pode ser qualquer tipo de relação, gente, qualquer tipo de relação, tá? E outra coisa também, perdão, outra coisa também que eu preciso falar, aqui pode ter, para alguns de vocês aí, pode ter acontecido no passado, pessoas que você trabalhou, que você atuou na tua parte profissional, que não te valorizaram, que não reconheceram o teu valor, o teu empenho, né? Que alguns de vocês podem até ter sido humilhados na parte profissional, mas também na parte familiar, para cada um é de um jeito. E essas pessoas podem agora observar o teu potencial e se arrepender do que fizeram com você no passado, mas querer voltar, entendeu? Aqui me fala em questões profissionais, mas pode ter também relações amorosas, relações familiares, relações de amizade. E eu vejo você sem a mínima vontade de dar uma segunda chance. Mas para quem for aí que está assistindo o vídeo, ficar tentado a dar uma segunda chance para as pessoas que já te sacanearam de alguma forma, já mentiram para você, inventaram coisas a teu respeito, te puxaram o tapete, armaram uma situação para você, falaram mal de você pelas costas. Se você for dar chance para essas pessoas, você vai viver as mesmas situações com elas. De novo, porque essas pessoas não mudaram, não. Entendeu? Então aqui a cigana está sendo bem clara. O passado fica no passado, seja de qual área da sua vida for. Ainda mais com situações que te trouxeram tanto desgaste, sofrimento, lágrima, noite sem dormir, angústia, né? Inclusive até para comportamentos repetitivos seus, comportamentos, atitudes e pensamentos obsessivos. Tá falando, deixa isso para trás, muda seu comportamento, equilibra o seu lado bom, o seu lado negativo, o seu lado luz, o seu lado sombra, para que as portas se abram para você, porque aqui tem reconhecimento, tá? Tem reconhecimento, novas alianças, novas parcerias nesses próximos 3 meses, parcerias financeiras. Para quem está com questões judiciais parada há anos, que acha que não tem solução, questões com estudos, com papéis, com documentos, com passaporte, que seja lá o que for, com situações com imóveis, com relacionamento atrapalhado, pensão de filho, tudo bagunçado, que só trouxe estresse, aqui tem uma mudança. Outra coisa também que eu vou falar, tá? Para algumas pessoas pode ter mudança de casa. Aqui alguns de vocês podendo ter a chave de um novo imóvel para mudar de casa, talvez para um espaço maior, né? Para alguns pode ser isso, tá? Para outros pode ser você saindo de um espaço maior para ir para um espaço menor. Algumas pessoas podem querer deixar de viver em prédio, em apartamento, para poder ir para uma casa, né? Também tem isso. Para outros pode ser o contrário, sair de uma casa e ir para um apartamento,
tá? Aqui tá favorecido para vendas de imóveis, salas, terrenos, tá? Apartamento, salas comerciais, né? Casa de qualquer tipo de tamanho, tá favorecido para novos aluguéis, tá? Aqui tem mudança, gente, de várias situações. Amorosa também, para quem tá solteiro, aí pode aparecer uma nova pessoa ou duas, e você tendo que olhar bem, decidir com quem você vai ficar, porque uma das pessoas pode ser bem ciumenta, pode ser bem controladora, e a outra pode ser mais pacífica. Aqui também tem ex-relacionamento embuste, complicado mesmo, querendo voltar, e eu vejo que muitos de vocês não vão querer não, entendeu? Mas fica aí a decisão para cada um de vocês, né? E eu vejo que aqui a cigana também fala, se valorizem, olhem para vocês, analisem se vocês não estavam se dedicando muito para pessoas e situações que só te trazia problema. Se você também não estava com comportamentos repetitivos na tua vida, pensamentos obsessivos sobre situações e pessoas que só estavam te prejudicando, te trazendo até problema de saúde, físico, mental e emocional, né? Alguns aqui podem até ter deixado parado de pensar na possibilidade de ter um novo relacionamento, deixado de lado os momentos que alegram o seu coração de você com você mesmo, momentos felizes com pessoas que você ama, ou sozinho, momento de lazer, coisas que alegrem o teu coração. Você pode ter deixado isso tudo de lado, né, para resolver um monte de coisa, para ficar preso a costumes, crenças e situações que só te faziam sofrer. E eu tô vendo o pensamento de muita gente aqui mudando, tá? Outra coisa, tem maternidade aqui. Para quem deseja, né, ser mãe ou pai ou adotar uma criança, pode ser que nesses próximos 3 meses tenha uma resposta muito favorável sobre adoção de criança, para quem quer adotar. Para quem não quer, aqui pode ter um nascimento de uma criança ou então anúncio de uma gravidez, e eu vejo isso sendo bem legal, tá? Uma coisa para finalizar aqui, que a cigana tá pedindo para falar, 2 situações, né? Uma é um pouco mais delicada, mas eu preciso falar porque a cigana tá me cutucando aqui para falar. Pode ocorrer, não é, gente, para todo mundo que tá vendo o vídeo, é uma leitura coletiva, então não se desespere em tomar pensamentos, né, na sua cabeça de achar que o que eu vou falar aqui é para tua vida. Pode ser ou pode não ser, mas aqui pode haver um falecimento, sim, de uma pessoa, tá? Aqui me mostra como se fosse uma pessoa do sexo feminino, mas é uma leitura coletiva, então pode não ser, né? Eu vejo que é uma pessoa bem mais velha, bem mais madura, já que tem uma idade avançada, e aí você pode saber, né? Ou é da sua família, ou é alguma pessoa conhecida, mas é alguém que você tem algum tipo de carinho, né? De repente não é da sua família, mas é da família de alguém que você gosta. Então pode ter essa situação aqui, sim, tá? É para todo mundo que tá vendo o vídeo? Não, tá? Então pode haver esse encerramento. Para outros de vocês, se você perdeu uma pessoa querida do seu passado e vinha nesse luto por causa da perda dessa pessoa, eu vejo você mudando toda a sua visão e deixando essa dor para trás, aceitando que essa pessoa foi para viver num outro momento, numa outra etapa de vida espiritual, num outro plano, e olhando mais para você, para os seus projetos, para a sua vida. Também tem isso, tá? E uma outra questão aqui, se alguém aí está querendo uma reconciliação amorosa, aqui não está favorável para reconciliação amorosa não, tá? Aqui está favorável para novas situações amorosas, para você conhecer novas pessoas, uma nova pessoa que vai querer uma aliança,
que vai querer aí um projeto com você de vida. Mas nesse tempo podem aparecer duas pessoas e você ficar na dúvida em qual das duas. Para quem está vivendo um relacionamento amoroso extremamente exaustivo, cansativo, perturbador, vai chegar ao fim essa relação. Ou é você que vai tomar essa atitude de finalizar, ou é a pessoa que está com você, tá? E eu vejo um novo começo. Olha aqui, o caixão cruza com o sol. Um fim de algo que traz muito cansaço, desgaste, desânimo, mágoa, tristeza, lágrima, noite sem dormir dentro de um relacionamento, para algo totalmente novo que traz mais equilíbrio, que traz paz. Para alguns aí você pode até encontrar uma pessoa que já tenha filhos, né? Mas é alguém que você não conhece, que você ainda vai conhecer. E para outros, pode ser que você ainda venha até ter filhos, se assim você puder, né? Com um novo relacionamento. Se você puder, se você quiser, não é obrigatório, tá? E como eu falei, né? Aqui tem muita questão de maternidade, então... E também até casamento, tá? Aqui também tem casamento. Você pode ser convidado para ir para uma festa de casamento ou para um batizado, também tem isso. Pode ser você também aí para os próximos 3 meses se casando, né? Pode ser também para algumas pessoas aí que tá num relacionamento que não tá nessa bagunça que eu tô vendo aqui de estresse, entendeu? Então eu tô vendo aqui uma união amorosa se concretizando, tendo um casamento no civil. Aqui eu vejo uma assinatura de papel, tá? Pode ser um casamento no cartório, mas que depois vai para a igreja, né? Para quem gosta dessas formalidades. Para outros pode ser de repente você saindo de um momento namoro para ir morar com a pessoa sem formalidade, porque tem gente que gosta das formalidades de ter que casar em igreja, cartório, essas coisas todas, e outras que não, só juntou as escovas de dente e tá muito bem. Eu considero quem mora junto, que só juntou as escovas de dente, como casado também, tá? E aí pode até ser que esse casal que vai se casar, ou é você ou alguém que você conhece, pode vir a descobrir uma gravidez aí mais pra frente. Então tem muito forte aqui a energia de gravidez. Gente, essa leitura tá muito legal, tá? Muito legal. Eu tô vendo que tudo que tava trazendo muito problema na tua vida se desenrolando de uma forma nesses próximos 3 meses que só vai trazer benefício, coisa boa. Agora vai depender do seu nível de maturidade, porque algumas pessoas aqui precisam amadurecer, curar as feridas da criança interior, né? Aqui tem situações com filhos também, você resolvendo questões com crianças, com filhos, ou até mesmo filhos mais maduros, ou com netos, né? Aqui tem situação de mudança de estudo, de escola, para filhos, para alguns pode ser os filhos, aí você tendo que mudar os seus filhos, ou os filhos querendo mudar de escola, tem novos aprendizados aqui, mudança de professores, mudança realmente de escola mesmo, né, ou universidade, ou curso dos filhos, para quem é pai e quem é mãe, tá? Matrícula, novas matrículas, novos lugares para estudo ou para curso, né? Tem gente aqui que vai aprender um novo idioma. Olha, tem muita coisa positiva aqui, tá? Desde que você deixe para trás, como eu tô vendo aqui a posição da cigana. A cigana, ela tá de costas pro sofrimento e se abrindo para algo totalmente novo. Aqui você vai receber proposta de uma mulher. Bom, aqui me dá uma energia feminina, mas se é para todo mundo, eu não sei. Tem uma proposta de uma mulher aqui mais velha, né, de cor branca, mas numa leitura pública é difícil dar características, porque para cada um é de um jeito. Mas aqui eu vejo você recebendo uma proposta profissional de uma mulher de pele branca e cabelo claro. Mas aí, esquece as características, porque é uma leitura coletiva. De repente você vai receber uma proposta de uma mulher de cabelo preto ou cabelo ruivo para trabalhar junto. E eu vejo que essa mulher já vem te observando e não é de hoje, tá? Já vem observando você aí. E eu vejo que ela vai querer ter aí uma situação positiva com você. Mas para outros está pedindo para você ter alerta, porque se surgir mais de uma proposta, você vai ter que ver qual é a proposta que é boa e qual é a que te traz problemas. Porque aqui também pode ter alguém que vai querer fazer uma proposta para você
mas que vai ser bom só para a pessoa e para você vai te trazer dor de cabeça. E eu tô vendo que você tá querendo e tá deixando para trás um período difícil, tá? Bom, vamos lá. Falei pra caramba, né? Porque eu sempre falo muito. Vamos tirar aqui a mensagem do oráculo dos arcanjos. Ó, até virou. Vou tirar 2 cartinhas, como eu falei. Ó, saiu o arcanjo Rafael. Eu vou ler para vocês aqui. Estilo de vida saudável, faça uma dieta saudável, durma adequadamente, faça exercícios regularmente para uma ótima saúde. Lembra que em algum momento do vídeo eu falei de atitudes e comportamentos que alguns de vocês podem estar repetindo e que não é bom para vocês? Que só traz problema? Aqui alguns de vocês pode ser com a alimentação. Tá tão ansioso, tão ansiosa, tão nervoso, nervosa, tão agitado, agitada com um monte de coisa, pensando só em trabalho ou só em problema e que aí não tava levando uma vida, um estilo de vida saudável. E Arcanjo Rafael, ele vem falando isso. Você precisa olhar para a tua saúde, né? Porque aqui tem coisas que pode ter mexido muito com a tua saúde física, mental e emocional. Né, parcerias, situações difíceis e que você acabou exagerando aí num vício, ou comer demais, ou muito açúcar, ou comer de menos, ou não dormir direito, ou não praticar exercício, pode ter trazido dores para cada um, é de um jeito. E tá pedindo para você olhar isso e mudar para um estilo de vida mais saudável, tá? Vamos tirar mais uma para finalizar aqui? Saiu o arcanjo Uriel, olha, brilhante ideia. Então, lembra que eu falei de criatividade, novas ideias, novas oportunidades? O arcanjo Uriel vem reforçando isso. A sua ideia é divinamente guiada. Por favor, tome medidas para torná-la realidade, sim. Então, se você deixou de lado alguma ideia, alguma coisa por medo, deixou de abrir alguma coisa para você, de começar alguma coisa para você, seja no profissional, no amoroso, em projetos pessoais seus, se você não teve coragem por medo de ser julgado pelas pessoas, o arcanjo Uriel, essa carta é linda, né? Todas as cartas desse oráculo são lindas. Ele vem falando, leve adiante sim a sua ideia. Ela está sendo guiada pelo alto, pela luz. Não tenha medo. Torne realidade o que você quer, que você tem potencial para isso, que você vai fazer com amor, com dedicação. Mas talvez tenha deixado de fazer ou parou pela metade por causa do medo, do estresse, do desgaste, de resolver problema dos outros, entendeu? E aí eu tive que dar uma olhadinha, saiu o arcanjo Gabriel também, que fala de liderança. Eu não ia olhar o fundo do baralho, mas eu olhei. É hora de você assumir o seu poder, a posição de liderança e guiar os outros com amor. Ou seja, vocês deixaram coisas aqui para trás para resolver o problema dos outros, para dar foco em coisas desgastantes, estressantes, enfim, ou para se ficar isolado, só resolvendo problemas, se estressando, se desgastando com gente falsa. E aí tá falando, olha para os seus projetos, deixa agora, né, não fica só pensando em cuidar dos outros não, olha para você, para tua saúde física, mental e emocional. Porque tem coisas boas e você está sendo guiado pelo alto, pelo supremo, pelo divino, né? Bom, eu vou dar uma pausa, que eu tô até cansada, né? Tanta informação. Vou dar uma pausa para beber uma água. E aí nós vamos para a leitura do baralho de número 2, ok? Já já eu volto aqui. Vamos então para a opção de número 2, né? Para quem pulou direto aqui para a opção de número 2, se quiser, se sentir vontade, dá uma olhadinha na introdução, que eu falo sobre a data da gravação desse vídeo, mas lembro que as informações que saírem aqui, elas vão estar valendo para qualquer dia, mês e ano que você chegar nesse vídeo, tá? Mas eu quis falar no início, né, lá na introdução, sobre a data de hoje que o vídeo está sendo gravado, porque é uma data muito potente, de muitas energias cósmicas vibrando no céu, né? Então, caso você queira, dá uma olhadinha lá na introdução, tá bom? E vamos então para a leitura do baralho aqui do Lenormand, para ver como é que vai ser aí
os seus próximos 3 meses, né? Lembrando que é uma leitura coletiva, não é uma leitura particular. Então você precisa adaptar o que vai sair aqui para a tua realidade e não pegar como verdade tudo aqui. Caso você tenha vontade de saber se essa leitura é para você e caso queira fazer uma consulta comigo, aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tem o meu contato de WhatsApp, tá bom? Ó, carta da cobra de novo e agora ela caiu para cima. Eu tava embaralhando, ela apareceu, caiu de cabeça para baixo, eu não aceitei. Aí ela caiu de novo de cabeça para cima, se voltada para cima, e a cigana tá pedindo para eu aceitar. Carta da cobra, vamos lá. A carta da cobra, ela fala de mudança de pele, mudança de postura, né? A cobra, ela troca de pele de tempo em tempo, não sei explicar de quanto em quanto tempo. Ela deixa toda uma casca para trás para poder renascer uma nova pele. Fala disso também. Fala também de você tendo um magnetismo sexual, né? Um magnetismo muito forte. Ah, magnetismo sexual quer dizer que eu vou ter relação sexual com todo mundo? Não, gente, não é isso que eu tô falando. É você chamando a atenção pelo seu magnetismo, tá? Também fala disso. Talvez você quer passar até despercebido nos lugares, mas eu não vejo você conseguindo passar despercebido não, tá? E também a carta da cobra fala sobre traições, pessoas falsas, mentirosas, né? Pessoas que você não pode confiar, tá? Então tem toda essa situação aí dessa questão da carta da serpente. Vamos lá. Vamos ver aqui, cigana, o que tem de mensagens aí para quem escolheu a opção de número 2. Carta do coração. Aqui tem situações aí na vida de vocês que vocês ficaram entristecidos, decepcionados, tá? Decepcionados mesmo com a atitude e a falsidade de pessoas que você estava lidando, né? Pode ser no seu ambiente profissional, ambiente familiar, com clientes, com colegas de trabalho, tá? Que tem falsidade, inveja, fofoca, puxada de tapete, tá? 1, 2, 3, 4, 5. No outro, eu nem sei se eu abri 5 ou 6. E aí tá pedindo para vocês terem cautela. Então, aqui tem traição, tá? Tem traição aí de pessoas que falaram, julgaram você de uma forma errada, né? Pessoas com inveja do seu jeito de ser, do seu trabalho, né? Pessoas aqui querendo até te imitar, pessoas que tentaram puxar seu tapete ou vão tentar nesses próximos 3 meses, né? Mas tá falando que para vocês ficarem atentos, né? Ficarem atentos, porque aqui eu vejo que muitos de vocês que chegaram na opção de número 2, que escolheram a opção de número 2, são pessoas muito invejadas, pelo seu jeito de ser, pela luz que você carrega, né? E aí pessoas vêm querendo ou imitar você, copiar o seu jeito de ser ou o seu jeito de trabalhar. Aqui tem inveja também de pessoas da família, tá? Pessoas da família, pessoas de amizade, pessoas do seu relacionamento amoroso. Você pode ter se decepcionado aí para algumas pessoas, não é para todo mundo. Que você tá num relacionamento amoroso, de repente você descobriu que você estava sendo traído ou traída pela pessoa, ou de repente aqui a traição não é nem da pessoa em si que está contigo, mas de alguém que queria trazer problemas para a relação sua com alguém, entendeu? E é uma mulher. Vamos lá. E, gente, eu tô vendo vocês conquistando admiradores aqui, né? Nesses próximos 3 meses. Eita, Lelê!
Aqui tem admiradores de todos os jeitos, né? Seja você mulher ou homem, né? Olha só, tem uma situação aqui de vampirismo energético, a carta do rato com o sol. Também fala de algumas pessoas precisando olhar o nível de vitamina D de dado, porque está em falta cálcio e vitamina D, mas eu não sou médica. Eu estou seguindo o que as cartas falam. E aqui precisa dar uma olhadinha no médico, marcar uma consulta médica, para poder ver os níveis de vitaminas no teu organismo, tá? Não só a vitamina D, não, mas outros tipos de vitamina, né, que podem trazer cansaço, indisposição, né? Aqui tem algum desequilíbrio hormonal, saiu no fundo a carta da casa. Então, aqui vocês vão precisar olhar a situação da saúde de vocês, tá? Tem questões aqui também íntimas, na parte íntima, feminina e masculina, tá? Porque aqui a maior parte das pessoas que assistem o meu canal são mulheres, mas também tem homens, né? Então eu preciso abrir aqui para falar para os dois públicos, para todos os públicos, na verdade, né? E aí o que está precisando aqui você olhar? Seja você mulher ou homem, tá? Questões hormonais, alguma vitamina em desequilíbrio, mas aqui está muito forte a vitamina D de dado, né? Que traz a indisposição, que traz ansiedade, que traz um monte de coisa, né? Cansaço, tem isso também. Algumas pessoas podem ser que vão passar por algum processo cirúrgico e também tá falando para dar uma olhada na questão dos órgãos, né? Íntimos, já quer dizer, da parte íntima. Se for mulher, né? A questão, enfim, vaginal, uterina, os seios, né? Que pode ter aí alguma coisa que você vai precisar olhar, ver, equilibrar, né? E para homens, né? A questão aí, né? Da parte íntima masculina. Aqui pode ter questões com a próstata para algumas pessoas, né? Para outros pode ter questão com repetição de infecção urinária, né? Bom, eu não vou ficar dando diagnóstico, porque como eu falei, eu não sou médica, mas eu vejo que as cartas me indicam, né? E aí precisa sim que você dê atenção à sua saúde, tá? Das questões hormonais, das questões das vitaminas. Há pessoas aqui que podem ter que fazer uma cirurgia. Aqui eu não tô vendo, gente, que vai ser uma cirurgia estética, não. Eu vejo uma cirurgia ou então você precisando fazer algum procedimento, porque a carta da foice, ela não fala apenas de cirurgia. Ela pode falar de outras situações que você precisa, algum exame, que precisa colocar algo por dentro para poder olhar como é que tá os órgãos, como é que tá alguma parte do corpo por dentro, né? Tem isso. Também tem aqui pessoas que vão ter que tomar alguma injeção ou vacina. Também tem isso, né? Aqui também tem parte cirúrgica. Algumas pessoas podem estar se recuperando de uma cirurgia ou vão passar por alguma cirurgia que vai precisar que você tenha aí nesses próximos 3 meses um momento de repouso, porque é algo que eu vejo que já vem acontecendo há um bom tempo na vida de algumas pessoas aí, né? E aí a situação só tem piorado. E aí para algumas pessoas pode ser que você precise passar por uma cirurgia e para isso precise ficar de repouso durante um tempo. E alguns podem até ficar meio angustiados aqui, né? Por causa de ter que ficar parado aí por causa de alguma cirurgia, tratamento de saúde. É para todo mundo que está vendo o vídeo? É claro que não. Não é que todo mundo que está assistindo esse vídeo vai ter que passar por cirurgia? Óbvio que não, tá? Mas que vai precisar olhar a saúde, vai sim, tá? Vai precisar olhar a saúde sim. Porque aqui tá pedindo, né? Alguns podem estar deixando um pouquinho a saúde de lado
por algum motivo, está negligenciando a parte da saúde física, emocional e mental, e isso está te trazendo problemas, e o corpo está avisando, olha, você está trabalhando demais, ou você está focando muito nos problemas e não está cuidando da tua saúde, você está sentindo isso no teu corpo físico, o teu corpo está avisando já há um tempo e você não está acreditando. Aqui também está falando, gente, de uma questão de cuidado com abuso de peso, de carregar peso ou levantar peso, fazer movimentos bruscos ou exercícios pesados, para que isso depois não venha te causar alguma dor, até algum acidente, algum machucado ou alguma coisa nas pernas, no joelho, sei lá. Tá pedindo para ter esse cuidado aí, porque tem gente que pode estar exagerando na dose, né? Bom, são os recados iniciais aqui que vem falando muito do cuidado com a saúde. Eu vejo aqui, gente, que vocês podem aí ainda passar nesses 3 meses uma situação meio chata, né? Uma situação assim desgastante, com uma pessoa, pode ser com um homem e com uma mulher. Para uns pode ser problemas com uma mulher, para outros pode ser com um homem e para outros ainda pode ser com um homem e com uma mulher, que são pessoas que você já conhece, tá? Mas são pessoas que já trouxeram problemas para a tua vida. Isso pode ser em qualquer área da tua vida, na saúde não, na família, no trabalho. Bom, pode até ser na saúde também, né? Vai que de repente você tá querendo resolver alguma coisa na tua saúde e alguém aí que você conhece te atrapalhando, te criando problemas. Pode ser também para algumas pessoas, eu não posso nem descartar essa possibilidade. Mas aqui existe duas pessoas aqui, eu vou colocar 2, porque tem muita energia de uma mulher e de um homem. Que essas pessoas, elas não são verdadeiras, elas não são confiáveis, são pessoas que já jogaram sujo com você no passado e elas têm consciência disso, tá? Essas pessoas, elas têm consciência de que jogaram sujo com você no passado. E essas pessoas podem querer insistir em fazer parte da tua vida, querer uma reaproximação, querer uma reconciliação. Mas isso quer dizer que essas pessoas mudaram? Não, não mudaram não. Tá? Continuam do mesmo jeito, mas vão querer se aproximar. E eu vejo aqui que essas pessoas, acho que você andou pensando nelas aí recentemente, ou elas andaram pensando muito em você, que estavam tirando aqui a sua paz, tá? Eu vejo, inclusive, que dentro dessa situação com um homem ou com uma mulher na tua vida, o homem, a parte masculina, mas para outros pode ser a parte feminina, vem fazendo pedidos insistentes à espiritualidade para fazer você voltar a ter contato com essa pessoa. Entenderam o que eu tô falando? Alguém que pode ficar aí, ou já tá fazendo isso, ou vir a fazer, de ficar pedindo em oração, ou com algum tipo de magia para que você volte para a vida da pessoa. Aqui também tem consulta a oráculos. É como se uma pessoa aqui ficasse consultando oráculos, né? Jogos de carta ou de búzios, para saber aí se vai ter possibilidade de voltar para você, para saber como é que tá a tua vida, né? O que tá acontecendo na tua vida. Tem uma situação dessa aqui, tá, gente? E isso a pessoa tá fazendo sem você ver, pelas costas, assim, você não tá vendo, mas o baralho tá falando. Que tem aqui, tá muito forte para mim, como se fosse um homem, seja você homem ou mulher, tá? Parece que tem um homem aqui que tá consultando alguém, tá? Que tá consultando uma outra pessoa para ficar sabendo da tua vida. Se você tá bem, se você já tá com alguém, se você tá trabalhando, se você tá bem financeiramente, se tua saúde tá boa. E essa pessoa vem também consultando algum oráculo porque ela quer saber se você vai ou não vai voltar para a vida dela.
Porque eu acredito, pelo que eu estou vendo aqui, essa pessoa já deve ter feito muito pedido, ou em oração, ou realmente com alguma manipulação energética para você voltar para a vida dela. Aí, para cada um vai ser de um jeito, né? Só que não tá tendo resultado. A pessoa não tá vendo o resultado que ela quer. E aí, né, ela acaba te vampirizando, pensando em você absurdamente e puxando teus pensamentos também. Mas para alguns de vocês pode ser você que esteja aí consultando oráculos insistentemente e pensando em algumas pessoas absurdamente e querendo saber de carta, de búzios, runa, sei lá o que, tarô, para saber se a pessoa vai voltar ou não vai voltar para a tua vida. E isso está te causando uma ansiedade, um vampirismo energético na tua energia, porque isso a gente considera como uma auto-obsessão. E aí também você obsediando a outra pessoa. Então você tem que colocar o que eu tô falando na tua realidade, para ver em qual que você se encaixa. Se você é a pessoa que está sendo alvo disso, ou se é você que está fazendo isso com alguém, né? Porque aqui é uma leitura coletiva, não é uma leitura particular, tá? Só que essa obsessão, se é você ou a outra pessoa, se é você que está fazendo com alguém ou a outra pessoa está fazendo contigo, isso traz desequilíbrio, né? Desgaste, você não dormindo direito, porque a pessoa não, ou você não para de pensar na pessoa, a pessoa não para de pensar em você. Aqui tem uma questão de ficar remoendo um passado, e eu sinto que essa situação aqui é com alguém que você já fez parte do teu passado, mas a pessoa não para de ficar pensando em você absurdamente. E pode ter em alguns casos aí até ser mais de uma pessoa, mas que tem alguém aqui fusticando baralho, fofocando com baralho, ou com búzios, ou com algum tipo de oráculo ou tarô, para saber sobre o pensamento de uma outra pessoa. Isso está muito claro aqui. Bom, enfim, e aqui a consulta que é feita é para saber se vai haver reconciliação, se a pessoa vai voltar, não somente para o lado amoroso, tá? Para uns pode ser sim, né? Para o lado amoroso, ou você ou alguém querendo saber muito se tu vai voltar para a vida dela. Para outros de vocês pode ser uma pessoa do nível de amizade que queria retomar, ou que quer, a pessoa quer retomar uma amizade contigo que ela já teve, mas ela não foi uma amizade boa para você, e aí houve um afastamento, você tá de costas para essa pessoa, e essa pessoa querendo a todo custo voltar para a tua vida, né? Só que todas as tentativas dela de orações ou de algum tipo de manipulação não tá resultando, não tá tendo resultado satisfatório. E aí a pessoa quer porque quer que você, inclusive aqui a pessoa quer que você procure por ela. Jesus. Ai, gente, eu tenho que rir porque eu lembro de umas coisas que eu vejo às vezes em leitura que me faz rir. Leitura que eu faço para as clientes, né, para clientes de todo tipo, que me faz rir, e eu estou lembrando aqui de algumas situações. Bem, aqui está muito, vou repetir, uma energia de um homem que pode estar fazendo isso para querer retomar uma amizade, para querer retomar um relacionamento, para querer retomar um contrato de trabalho, para retomar aqui uma parceria de irmãos. Então, para cada um é de um jeito, tá? Só que você totalmente de costas. Mas pode ser você também, como eu falei, né? Bom, vamos lá. Aqui eu vejo vocês tendo muitos admiradores, pessoas que gostam de você, que admiram o seu trabalho, seja lá com que você trabalhe, você sendo reconhecido pela internet. Se você está querendo começar um trabalho pela internet, divulgar nas redes sociais, ou no YouTube, ou no TikTok, Instagram, Facebook, sei lá mais onde, Twitter, aqui está muito favorável para isso, muito favorável para isso. E através disso, você pode ter aí pessoas que vão querer se aproximar
para fechar um negócio. Talvez, se você trabalha divulgando o seu serviço, o seu produto, aqui vai ter procura pelo seu serviço e pelo seu produto, tá? Para outros que já trabalham com isso, você vai ter um aumento do teu reconhecimento, tá? Aqui também vai ter, já tem ou vão ter daí nos próximos 3 meses admiradores. Só que eu tô vendo que algumas pessoas que são mais sensíveis, têm mais sensibilidade, podem não saber lidar muito bem com... como é que eu vou falar? Podem não se dar muito bem com o reconhecimento do público, com a fama, e sentir as energias, né? De pessoas que te vê ali, de repente, numa rede social, ou então que te vê num canal do YouTube, ou que vê você, ou o seu produto, ou o seu serviço, e aí essas pessoas ficam, né, pensando demais aqui em você, e aí você sente essas energias, tá? Aqui tem pessoas que trabalham atendendo ao público como terapeutas, como tarólogos ou cartomantes. Para outros podem ser psicólogos, psicanalistas, terapeutas holísticos. E aí, conforme você lida com o público, né, e se você trabalha aconselhando pessoas, seja voltado a questões espirituais, ou seja, né, pelo lado mais da medicina, se você é um médico, uma psicóloga, um psicólogo, psicanalista, psiquiatra, você trabalha atendendo o público, né, principalmente em questões de saúde, né, física, mental, emocional. Você pode sentir pessoas pensando demais em você, você sendo reconhecido pelo seu trabalho, recebendo elogios, mas pessoas pensando muito, 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 muito em excesso. E quem tem mais sensibilidade pode ficar um pouco perturbado com esse pensamento frenético aí dos seus fãs, dos seus admiradores, das pessoas que gostam do seu trabalho. Pessoas também que são mais sensíveis podem ficar captando captando aí pessoas falando, lembrando de coisas que você orientou. Aqui tem isso, e alguns podem se sentir sobrecarregados, cansados, mas que tem reconhecimento, tem. Aqui tem admiradores, admiradoras, tá? Aqui tem gente que pode querer aprender com você algo que você faz muito bem. Aí eu não sei o que você gosta de fazer, cada um tem uma coisa aí que você sabe fazer muito bem na parte profissional, né? E eu vejo pessoas querendo aprender com você, tá? Mas eu não sei se você vai estar muito aberto a ensinar, né? Aqui tem uma questão também de, conforme você vai criando um público admirador para outros que já têm, que são influencer, que trabalham nas redes sociais de forma bem ativa, aqui tem um crescimento, um potencial de crescimento pela internet, né? Você sendo muito visto, muito visualizado, pessoas consumindo o que você coloca, o que você posta, né? Pessoas até que ficam ansiosas sobre a próxima postagem que você vai fazer em alguma rede social, em algum canal de comunicação. Se você já trabalha com isso, o seu trabalho está sendo muito visualizado, e daqui para os próximos 3 meses vai ser mais ainda. Mais pessoas vão admirar o seu trabalho, mais pessoas vão querer ter contato com você, mas você também não vai estar aberto para todo mundo. Até porque, né, muitos aí vão ter muita gente te procurando e você não dando conta. Aí tem que ter cuidado para não ter um burnout, né? Se você trabalha em excesso, né, muito com a internet, divulgando seu produto, seu serviço, ou dentro de uma empresa, você pode ter muita procura de pessoas que vai te cansar, né, mentalmente, fisicamente e até espiritualmente, tá? Se você é um cartomante, tarólogo, ou está querendo iniciar esse trabalho, né?
Aqui você vai ter reconhecimento. Se você já é profissional, você tem. Você já tem esse reconhecimento por parte do seu público, dos seus clientes, mas alguns de vocês não sabem lidar com isso e captam muito a energia de outras pessoas e acabam ficando sobrecarregados, cansados, exaustos, né? Pessoas aqui também que parece que pensam em você com muita ansiedade, lembrando de aconselhamento que você deu. Seja você que área que você trabalhar. Se você trabalha aconselhando pessoas, você é um professor, uma professora. Se você é um terapeuta holístico, se você é, né, taróloga, cartomante, se você joga búzios, né, e tá aí nas redes sociais, enfim, se você é influencer, às vezes você não tem nada a ver com espiritualidade, mas você trabalha com muito conteúdo digital, você vai ter um grande número, um aumento, que eu quero dizer, melhor dizendo, né? Explicando melhor. Você vai ter um aumento de seguidores, um aumento de pessoas gostando e admirando o seu trabalho e outros até querendo copiar o seu trabalho. Também tem isso aqui, tá? Outros invejando o seu trabalho. E não é somente para quem trabalha com a parte espiritual, né? Pode ser qualquer tipo de influencer. Aqui tem muita abertura para trabalhos serem divulgados pelas redes sociais. Aqui também fala de conteúdos criados pela inteligência artificial. Mas aqui eu não estou falando de conteúdos de inteligência artificial para sacanear os outros, para sabotar os outros, para tirar, dar golpe nos outros. Não é isso que eu estou falando. Aqui é para você trabalhar com inteligência artificial para quem quer, para divulgar o seu trabalho ou para divulgar questões ligadas à espiritualidade. Óbvio que a inteligência artificial, ela tem o lado bom e o lado negativo, como tudo nessa vida tem, a dualidade, o lado luz e o lado sombra, o lado bom e o lado ruim, tudo na vida da gente tem. Nós somos dual. Nós, seres humanos, temos a dualidade. Então, a inteligência artificial, as redes sociais, não é diferente. Tem o lado bom, né, das publicações, das postagens que ajudam pessoas, que traz abertura de consciência, novos aprendizados, mas também tem um lado ruim, de pessoas que criam coisas para enganar os outros, para dar golpe, para ganhar, criam mentiras, histórias mentirosas para poder ganhar seguidores. Eu não estou falando da parte enganadora, eu estou falando da parte positiva das redes sociais. E aqui está falando, quem tem vontade de começar, mas tem dúvida, tem medo, que acha que pode ser julgado errado, pode ter pessoas aí que vão falar mal de você, deixem falar, porque você fazendo ou não fazendo, as pessoas falam de qualquer jeito. Deixa as pessoas falarem o que quiser. E quando a gente está exposto numa rede social, seja ela qual for, ou em várias, a gente está sujeito. Sim, a gente está sujeito, sim, a receber críticas, a receber palavras ofensivas, e a gente tem que saber lidar com isso, entendeu? Então, se você nunca começar uma situação numa rede social ou em várias, por medo do que os outros vão falar, você nunca vai sair do mesmo. E aqui está pedindo para que você se abra para isso. Tem gente aqui que tem dom para ensinar pessoas, para dar curso, mas eu estou vendo que algumas pessoas têm medo e não querem, né? Porque aqui você vai ter, bom, se for o teu caso, tá? Se você não é professor, porque aqui certamente devem ter pessoas que já dão aula de alguma coisa em algum lugar. Mas se você não é professor nem professora, aqui você nasceu com um dom para ensinar algo que você sabe fazer muito bem na parte profissional. Mas alguns de vocês que têm esse dom pode estar dando as costas para isso por medo, por insegurança, por achar que o que você vai ensinar as pessoas não vão entender, que você não vai saber ser... Aqui tem uma autossabotagem, tá?
Alguns de vocês aí que tem o dom de ensinar, seja ensinar a fazer bolo, ensinar a fazer doce, ensinar a costurar, ensinar a fazer artesanato, ensinar, enfim, né, dar curso sei lá do que, outros pode ser curso de cartomancia, de tarô, de terapia holística. Aqui você tem medo, você vira as costas para isso, sendo que tem pessoas que querem aprender. Tem pessoas que já admiram o seu conteúdo, que já admiram a sua sabedoria, a sua inteligência, o seu conhecimento com aquilo, e você se auto-sabotando, entendeu? Seja na parte espiritual, seja você trabalhando com qualquer coisa, com pintura de quadro, e aí tem medo de divulgar e achar que as pessoas não vão gostar. Público tem, você que não está conseguindo ver. Ai, Ramani, no meu caso, eu faço doces. Eu faço salgados, mas eu tenho medo de começar isso. No meu caso, outras pessoas podem pensar, né? No meu caso eu queria até abrir um canal no YouTube, queria abrir um canal, um perfil no Instagram, mas eu tenho medo de falar errado, eu tenho medo de ser julgada. Cara, enquanto você tiver medo, você não vai sair do lugar não. Vai ficar sempre aí repetindo essa situação. E aqui eu falo, para quem está pensando em ter algo na internet para divulgar o seu trabalho que você sabe fazer muito bem, você tem público, já tem até gente querendo, só que você tem medo e aí não dá o próximo passo. Para quem já está aí trabalhando com a internet freneticamente, você não está vendo o potencial que você tem para crescer mais, por medo. Autossabotagem purinha, você mesmo se trai. Aí fica o recado, tá? Seja qualquer área que for, gente, seja ensinar um idioma, ser professor de inglês, seja costura, comida, vender produtos de beleza, abrir até um sex shop. Veio isso aqui na minha cabeça olhando para a carta da cobra, porque tem medo, tem crenças limitantes do que as pessoas podem falar, porque é feio. Isso que é isso, gente? Se você não der o primeiro passo, quem é que vai poder dar por você? Enfim, uma outra coisa que eu vejo aqui, tá? Para quem tá aí passando por um luto, pode ser por uma viuvez, ou porque terminou um relacionamento e quis dar um tempo, não queria ninguém, não quero saber de ninguém, quero ficar sozinho, sozinha. Eu vejo que vai ter pretendente, seja você mulher ou homem, tá? Aqui tem até gente do passado de vocês querendo voltar para a vida de vocês. Tem. Aqui, nesse montinho, aí existe até a possibilidade de uma reconciliação. Para algumas pessoas tem. Não é para todo mundo não, porque para ter uma reconciliação amorosa, as duas pessoas têm que querer. Se só uma quer e a outra não tem como existir uma reconciliação. Até porque se existir um só querendo e o outro não, dá problema depois. E aí separa de novo. Entendeu? Então aqui tem uma possibilidade de reconciliação. Aqui tem pessoas que vão ser pedidas em namoro, tá? Aqui vocês são admirados por alguém, ou até aqui tem mais admiradores aí pelo lado amoroso, tá? Aqui, gente, tem uma situação também o seguinte: pessoas até comprometidas que admiram você, pessoas que já têm aqui um relacionamento amoroso com alguém, ou tem um namoro, ou um casamento, um noivado, sei lá, mas que estão admirando vocês de forma secreta. E, gente, aí vocês têm que ter um pouco de cautela para não entrar num triângulo amoroso, né? Com pessoas aí já comprometidas, isso depois trazer problemas, tá? Aqui também tem pessoas que estão há muito tempo sem ter nenhum relacionamento amoroso com ninguém e que vai surgir a oportunidade, tá? Pessoas aí vão querer se aproximar de você, vão, né, você já está sendo admirado pelo seu jeito de ser, pela sua beleza. E aqui você vai ter propostas, e não é só uma não, porque já tem gente aqui que está quietinho, em segredo, gostando de você, querendo você, e você nem tá aí, tá de costas, né? Mas você vai saber, quem é mais intuitivo sabe e sente, né? De algum jeito. E aqueles que não querem reconciliação,
Aqui pode ser que alguém do seu passado volte querendo se reconciliar, querendo até te dar um presente, alguma coisa assim. Tem um homem aqui com um buquê na mão e tem a carta dos lírios. Eu vejo uma pessoa do seu passado querendo te dar um presente, mas você não querendo não. Você não querendo assunto. Alguns de vocês, para outros, pode ser que você queira. Aí vai ficar para você, carta dos caminhos, decidir. Mas, além do passado, também tem novos pretendentes. Então é o que eu tô falando. Talvez a carta da mulher tá de costas. Você não tá vendo isso, não tá percebendo ou não tá querendo ver, mas aqui não tem só uma ou duas pessoas interessadas em você, não. Tem mais de pelo menos umas 3 pessoas aqui. Só que dentro dessas pessoas pode ter até gente comprometida, que já namora ou já é casado, querendo aí se aproximar de você. Aí, nesses casos, não vale a pena, né? Porque se enfiar num triângulo amoroso pode trazer muita dor de cabeça depois. Enfim, vamos lá. Aqui, ó, tem propostas de novos trabalhos, caminhos abertos para isso, mas você precisando tomar uma decisão sobre 2 propostas de trabalho que vão chegar. Uma delas é boa, ou a outra não é não. Aí você que vai ter que decidir, tá? Aqui eu tô vendo que alguns de vocês estão dando as costas para situações espirituais. Aqui você está sendo orientado a fazer uma coisa e você não está querendo fazer por teimosia ou por medo, por autossabotagem. Mas aqui tem uma energia masculina muito forte que te protege, que te orienta, que te revela coisas em sonho, ou falando no teu ouvido, ou por intuição, porque cada um tem um jeito de... Cada um tem um tipo de mediunidade. Alguns de vocês precisam abrir a cabeça de vocês para a espiritualidade, para expandir a sua consciência, para saber aí de verdade encontrar a sua missão, não através de jogo de carta, mas pedindo orientação ao seu plano espiritual. E isso pode deixar você muito confuso, confusa, tipo assim, mas o que eu vim fazer nessa terra? Qual é a minha missão? Não sei. Mas não é uma cartomante, um tarólogo, um vidente que vai dizer isso para você. A sua missão de vida, ela tem que ser encontrada por você mesmo, se conectando no mais profundo de uma meditação ou em alguma outra situação espiritual para se conectar com seus mentores, porque ele já vem até falando para vocês. Para alguns aqui você já está sendo até avisado, mas não está querendo, está com teimosia, não está querendo acreditar, está achando que está ficando doido, doida, é louco, não tem nada a ver, que é coisa da sua cabeça. Enfim, outra coisa que a cigana vem falando, quem está esperando aí um resultado de prova, de concurso, de entrevista, um resultado de qualquer coisa que seja, de prova de faculdade, prova de pós-graduação, trabalho de pós-graduação, aqui tem você apresentando trabalho, apresentando projetos, você também vai receber pessoas que vão te propor situações de parceria, mas é o que eu falei, tem que ver o que é de verdade, o que é de mentira. Aqui também tem respostas positivas a caminho, e pode ser mais de uma, porque aqui a primeira fileira está cruzando com a carta do caminho. Você vai ter que decidir entre 2 situações, profissionais, de projetos, de amor também, tá? De amizade e de missão de vida. Mas não é cartomante, tarólogo, pai de santo, mãe de santo, sacerdote, padre, pastor. Não são essas pessoas que têm que dizer para você qual é a sua missão de vida. É você que tem que se conectar com o seu eu interior e seu eu superior para saber a tua missão de vida, tá? E aqui, ó, quem tá esperando o amor vai ter um amor aí que vai chegar com uma bela parceria. Resta saber se você vai estar aberto para isso, né? E aqui, ó, questões de casa. Aqui também tem questões aí para ser resolvidas sobre um imóvel, questões de saúde, tem muitas possibilidades aqui nesse jogo, tá? Aqui vai ter gente que vai se revelar para você amorosamente e que talvez você nem imagina, mas que alguém já vem aí gostando de você em segredo há um tempo. Pessoas que você conhece e pessoas que você nem conhece.
Vamos lá, vamos encerrar essa leitura tirando 2 cartas do oráculo dos arcanjos. Vamos ver aqui. Tem que ter sabedoria para tomar as melhores decisões, porque a decisão que você tomar hoje vai refletir no seu futuro lá na frente, hein? Olha, Arcanjo Chamuel, transição de carreira. Olha aí o que eu tô falando sobre o negócio de carreira aqui, pessoas que estão com medo de seguir um caminho que é para seguir, não quer seguir porque tem medo. A outra é o Arcanjo Zadkiel. Vamos lá, vou ler aqui para vocês o que está falando, tá? O Arcanjo Chamuel vem falando aqui, transição de carreira, sua finalidade de vida está desencadeando uma abençoada mudança de carreira. Alguns podem mudar de carreira, outros podem começar algo novo, mas estão com medo. E a espiritualidade está falando, não é para você seguir adiante, não tenha medo, né? E o Arcanjo Zadkiel. Compaixão, suavize o seu coração em relação a esta situação e a todas as pessoas envolvidas, incluindo você. Lembra que eu iniciei essa leitura falando sobre traição? Pessoas do seu passado querendo voltar, pessoas que te sacanearam, te traíram, te sabotaram, te prejudicaram, podendo voltar a querer fazer parte da tua vida? Então, aí tá pedindo para você ter compaixão com essas pessoas, tá? Bom, gente, é isso. Falei demais, tô até cansada de tanto que eu falei. Mas uma leitura dessa com uma previsão para 3 meses é muita coisa que eu tenho que falar aqui e dar exemplos. Para quem quiser fazer uma leitura comigo e saber se isso aqui tem a ver com o seu momento particular, aqui embaixo, na descrição do vídeo, no primeiro comentário, tem o meu contato de WhatsApp, tá bom? Olha, desejo a todos um excelente próximos 3 meses. Que Deus e São Miguel abençoe grandemente a vida de vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.